Combater o feminicídio e a violência contra a mulher, como eu disse, né, inclui educação, conscientização desde cedo para acabar aí com esses estereótipos de gênero que são mais prejudiciais às mulheres. Tem mais também, as vítimas de violência doméstica precisam de apoio para que possam denunciar os abusos sem medo de serem mortas. Cada vez mais precisamos de leis rigorosas para punir os criminosos que ignoram a legislação e as medidas protetivas determinadas pela Justiça. A concessão de medidas protetivas é um passo fundamental no combate à violência contra as mulheres, mas a falta de dispositivos eletrônicos, de proteção prejudica a eficácia dessas medidas. As medidas protetivas dão a sensação de segurança, no entanto, sem os dispositivos eletrônicos de monitoramento, essas medidas dependem, digamos, da boa vontade dos agressores para respeitá-las. Se eles não respeitam nem as mulheres, vão respeitar um pedaço de papel? Sem dispositivos eletrônicos, as vítimas ficam ainda mais vulneráveis. Quando a gente fala de dispositivo eletrônico, é um sistema onde ocorre um monitoramento em tempo real dos agressores e vítimas e qualquer aproximação entre eles, as autoridades são acionadas. Tem que ter investimento nisso. A proteção da mulher deve ficar em primeiro lugar. Nós vamos conversar com a Beatriz Pattaro sobre essa questão de medidas protetivas, porque o Tribunal de Justiça do DF concedeu uma média de mais de 1.000 medidas protetivas por mês às mulheres vítimas de violência. Só em julho foram 1.034. Beatriz Pattaro, são 1.034 medidas só em julho, mas, por exemplo, não são 1.034 dispositivos eletrônicos entregues também a essas vítimas, né? Bom dia. Oi, Fred, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente. E como você comentou aí sobre a importância do monitoramento, é o que os pesquisadores dessa área falam também, As medidas protetivas são ferramentas importantes, mas precisam de maior fiscalização para, de fato, serem efetivas, É o que a gente vem escutando aí de vários pesquisadores nessa área e pessoas que atuam na área de segurança também. Olha, como você falou, chamou bastante a atenção o número de medidas protetivas concedidas a mulheres vítimas de violência nos últimos 4 anos. A gente tem aí na tela uma informação, um número preciso. Olha só, quase 50.000 medidas entre 2019 e 2023 foram concedidas pelo Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Essas medidas, elas são aceitas, são concedidas pela Justiça quando a mulher está em risco ou teve aí efetivamente violência, contra a integridade física, psicológica, patrimonial, moral ou sexual. A gente vai ver agora em mais detalhes as medidas concedidas por mês neste ano. Então, olha só, em janeiro, 964, e aí o número só foi aumentando. Em março, 1.057, em abril, 1.024, em maio voltou para 1.057 e a gente vê em julho, olha, 1.034 medidas protetivas aí destinadas a mulheres que pediram porque estavam sob algum risco, em situação de risco. A gente vai ouvir o que diz a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB. A presidente falou o seguinte, que essas medidas protetivas que existem hoje, as mais comuns são o afastamento do agressor, a proibição de contato, proibição de frequentar os mesmos lugares que a vítima e afastamento do lar. Mas ela reforça que é preciso monitorar, as medidas para ter certeza se não está havendo falha, se o agressor está cumprindo o que foi determinado pela Justiça. Então vamos ouvir então o que disse a presidente dessa comissão da OAB. O problema que nós temos visto é que essas medidas não estão, em muitas das vezes, sendo suficientes. É muito possível e muito provável que sejam necessárias, para alguns casos, medidas protetivas que sejam mais efetivas, que sejam até mais duras com o agressor, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico por meio de uma tornozeleira eletrônica, que vai fazer com que esse monitoramento e esse cuidado e essa proibição de aproximação seja vigiado de uma forma mais efetiva pelo poder público. O secretário executivo de Segurança Pública falou sobre o monitoramento, desses homens e mulheres envolvidos
no processo em que foi concedida a medida protetiva. Então, ele diz o seguinte, que há um monitoramento 24 horas por tornozeleira eletrônica de pessoas que estão sob essa fiscalização, monitoramento da Justiça. Vamos ouvi-lo. Nós temos hoje cerca de 485 pessoas monitoradas, entre homens e mulheres, lembrando que os homens os que usam a tornozeleira. Tornozeleira, acho que em torno de 85, mais ou menos, e 400 mulheres com Viva-Flor e com esse equipamento que trabalha conjugado. Quando ele viola determinado perímetro, quando é acionado o aparelho e você identifica, você faz a prisão e, nesses casos, há uma equipe 24 horas, todos os dias da semana, sempre tem pelo menos 2 pessoas olhando aquele monitor. Nós ouvimos também uma juíza do Tribunal de Justiça aqui do DF que acompanha esses casos. Ela falou sobre as tornozeleiras eletrônicas, que vêm sendo muito utilizadas para o monitoramento dos agressores, e falou também do dispositivo Viva-Flor, que tem a aparência de um celular e é entregue para a vítima. Ele é usado para que a vítima acione a polícia militar em caso de emergência, em caso de descumprimento das medidas protetivas. Então vamos ouvir o que disse essa juíza do TJ. No primeiro semestre de 2023 foram solicitadas 7.890 medidas e concedidas pelo Tribunal de Justiça 7.522 medidas protetivas. Para a garantia dessas medidas protetivas, têm sido muito utilizadas as tornozeleiras eletrônicas. Além dessas, também o dispositivo móvel de proteção da pessoa e também o dispositivo Viva-Flor. 70% dos casos de feminicídio no DF não havia registro de ocorrência policial anterior. Portanto, a medida protetiva é muito importante. É isso. Então, os números são altos, como a gente mostrou aqui. Em 4 anos, o Tribunal de Justiça do DF concedeu quase 50 mil medidas protetivas para mulheres que estavam sob algum risco, mulheres vítimas de violência. Claro, Fred, como você comentou, que essas medidas são fundamentais. A juíza, até que a gente ouviu agora, na última fala, no último vídeo, ela reforçou isso, mas é importante o monitoramento. Afinal, várias vítimas de feminicídio deste ano, quando depois que aconteceu o crime, os familiares contaram, a polícia também confirmou que ela já tinha medida protetiva. Em alguns casos, a vítima chegou a pedir ajuda para a polícia várias vezes, avisando sobre o descumprimento da medida, mas nada foi feito de fato e isso voltou a se repetir. É comum a gente ver relatos de pessoas, agressores, que não cumprem essa determinação judicial do afastamento da vítima. Então, os especialistas falam, é importante monitorar cada vez mais, Volto com você. É isso, Bia. A gente tem hoje em dia tecnologia a nosso favor, que não tínhamos, digamos assim, há 10 anos, há 15 anos, e hoje temos, a possibilidade de entregar dispositivos eletrônicos às mulheres e também colocar uma espécie de tornozeleira no agressor para que, em qualquer possibilidade de aproximação, essa mulher seja avisada e as autoridades também, para que seja mais uma forma de proteção às mulheres. Quando as mulheres, às vezes, recebem aquele material, aquele documento de medida protetiva, elas querem um pouquinho mais, Elas querem a garantia de que não só o papel vai funcionar em um caso em que ela já foi agredida ou que ela tem muito medo da reação do ex-marido, do companheiro, Então é importante que, a partir do momento que as autoridades entendam que esse monitoramento é importante, a mulher se sentir mais segura, isso sem dúvida nenhuma é o mais importante. Obrigado, Bia.